Salve, Dri. Salve, Rovai. Tudo bem com vocês? Tudo Estava bem. acompanhando aí já. Foram 11h30. Legal. E o que você achou do Bolsonaro chorando e da Bolsonaro Store? Eu gostei muito do calendário, porque eles lançaram um calendário em março. Eu adorei. Que janeiro e fevereiro já foi. Então você já começa perdendo, né? Você já roubou uns 2 meses da sua turma. Então é incrível que o cara tem ideia de fazer um produto. Em março, ele me lança um calendário. Eu amei. É típico Bolsonaro. Pensa outra coisa, né, gente? Um pano de prato, capacho, sei lá, qualquer coisa que sirva para o resto do ano. Não, calendário. E a primeira foto é ele na posse, que já foi, em janeiro. Então você já nem olha mais a foto. Ah, maravilha. E a foto da posse, né, de 2023 não é a dele. Muito pau, gente. O calendário, na verdade, está atrasado 4 anos. Eu amei o calendário, eu acho muito adequado. Eu achei que fosse um NFT que eles iam soltar, mas eles são tão atrasados que os caras estão no calendário, na folhinha, sei lá. Não, e sabe o que é o pior? Eu tô aqui no site, aí eu cliquei aqui em comprar, dá erro. Claro que dá. Agora, o risco é você pôr seus dados lá e virar outra coisa, porque isso tem chance de ser outro tipo de golpe, gente. Eu não confio que isso é para vender calendário, não. Isso possivelmente é para roubar dado, fazer mailing, sei lá o que eles querem com isso. Olha só o que calendário tá, gente. Incrível. Ó, acho que é fake, ó. Erro 500. Eu tá dando, ó, quando eu clico em comprar. Mas é estranho que seja fake, porque quem fez o vídeo foi o Eduardo, né, gente? Isso aí não é uma coisa que alguém fez. De bananinha. Ó, se eu encontrar você amanhã, você vai ganhar Tem café? Ó, que maravilha. Café especial. É lá da Mantiqueira? Exatamente. Da Fora, 100% arábico. Bebe 88, Tortuga. Eu tô tomando ele, ó. Bebe 88, quer dizer, não sei se vocês sabem, mas você tem um café tradicional, que é em geral isso que você compra nos supermercados. Você tem o café tradicional, e agora me fugiu aqui. O terceiro é o especial. Eu não sou especialista em café, mas esse então é o top, é o ouro. Né? O tradicional, o exclusivo. Depois eu olho aí. E o especial, que tem que beber acima de 80. Eu não sei ainda quanto a gente vai vender, mas vou te levar um de graça. Maravilha. Vou adorar. Vai ser uma bem melhor que vai chegar um café na casa do Tortuga. Bem melhor que um calendário, né? A De Lorenzo Store. Não é? Gente, bem melhor que um calendário. Não, eu achei engraçado que tem outros produtos. Aí um é a caneca de chopp e outro é a tábua de carne, porque eles têm uma postura de que bolsonarista raiz tem que comer carne, né? O patriota, eu tô adorando. Ele tem que comer carne, ele não pode ser vegetariano, vegano, ele tem que ser carnívoro. Claro, né? Claro. É a masculinidade. E tem que ter agrotóxico, né, gente? Porque se for orgânico, também aí é coisa de, coisa de comunista, coisa de esquerdista, pessoal aí não... Aí, ó, fui olhar aqui, Tortuga, para não dar informação pela metade. Tradicional, superior, gourmet e o especial. Então, esse é o quarto, né? Da pirâmide lá, o especial é o melhor café. Tem o tradicional, que você compra no mercado, depois o superior, o gourmet, que às vezes você acha também no mercado, mas é muito difícil você achar o especial. Então, evidentemente, vai ser um pouquinho acima do preço, não é meio quilo, não é 250 gramas. E a gente vai vender café agora. Vai ser tem o Fórum Café do Mauro Lopes, que vai entrar daqui a pouco, e aí vai ter café, e a gente vai vender aqui. Calma que a gente vai botar aqui, e aí você... É isso aí, gente. É jornalismo, gente. A gente tem que se virar mesmo. Exato. Então, você sabe que essa grande... Eu, quando fiz o doutorado lá, eu estudei modelos de negócio no digital, num determinado trecho, para poder explicar aí o que veículos davam mais certo ou não.
E aí todos os textos que eu li sobre o modelo de negócio digital, em inglês, francês, qualquer língua, todos falavam de que no digital você não pode ter como base, única base do negócio a publicidade. Claro. Esse é o velho mundo, isso já passou, e você tem que abrir. Bom, tem vários textos, tem aquele texto da Tal Center, que é um clássico, né? Mas você tem muitos outros aí mostrando isso. E num dos textos ele chega a 19 formas de receita. O cara fez uma pesquisa com vários players, vários veículos, e ele chegou a 19 maneiras de fazer receita digital. Estou especialista nisso, até por isso estou jogando na mesa, porque é um novo mundo, né, Tortura? Não é nem mais novo, né, gente? Isso é uma coisa que está totalmente estabelecida e as pessoas que não entenderam isso não tem como seguir na comunicação mais. Quando o Fluxo tinha a ambição de ser uma redação mesmo, a gente tinha um espaço físico no centro de São Paulo e tal, uma das formas que a gente tinha para fazer arrecadação era a sessão de filme, encontro, festa, eram coisas físicas e que ajudavam muito a pagar o aluguel, a manter a estrutura lá do nosso espaço e tal. Era uma outra forma. A gente tinha até a ideia de fazer festas grandes mesmo, que pudesse fazer mais arrecadação. Isso, de fazer festões para sustentar o projeto. Parte, né? E também é um jeito de fomentar a própria comunidade, você promove encontros e tal. Então, tem que pensar, mas eu era um péssimo gestor, então eu nunca tive assim a capacidade de pôr as coisas na planilha, de fazer as contas direitinho, porque se eu tivesse fazendo conta e acontecia qualquer coisa, eu pegava minha câmera e ia para a rua. A gente é jornalista, então eu ia ver onde a notícia estava e esquecia de fazer a parte dos negócios mesmo. Mas muito difícil combinar, muito difícil. É um desafio constante e ao mesmo tempo, de uma forma, você também tem que tentar organizar a vida para poder fazer alguma coisa de jornalismo e não ser devorado pela organização, né? É muito difícil. Isso aqui... Nossa, eu roubo. Então, mas o problema é o desafogo, né? Eu acompanho, mas eu vejo também que assim, isso é uma coisa que vocês até começaram falando, e eu acho uma questão super importante para o nosso campo fazer pressão, lobby, não falo lobby, mas a gente imaginar de que maneira que a política pública pode incidir nisso. Nós somos reféns dos algoritmos e a gente não tem nenhuma incidência nisso. Então, assim, enquanto a gente não tiver autonomia, enquanto a democracia e as regulações, elas não penetrarem na forma como as plataformas organizam a conversa pública, o acesso, a gente vai estar sempre refém de um outro modelo de negócio que não é o nosso. A gente vai ficar sempre nas migalhas do YouTube, do Google, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e de quem mais aparecer. Ainda mais agora que está entrando inteligência artificial e coisas que vão bater no nosso ofício de frente, assim, eu fico impressionado como a gente ainda não foi capaz de penetrar, assim, com um pensamento um pouco mais aprofundado nessas políticas públicas de comunicação. A gente sempre fica falando de uma superfície, de como é que a gente fala, do que a gente fala, mas a gente não fala sobre essa infraestrutura que é tão decisiva para o sustento do jornalismo, da mídia, dos novos comunicadores e da democracia em si, né? Porque sem uma comunicação que a democracia, tipo, entra nela, a gente vai ficar refém de um outro sistema que é totalmente autoritário e é fechado e pensado na Califórnia. Vamos falar sério aqui. E aí, Tortura, agora a gente tem uma janela de oportunidade, porque você tem um ministro como Paulo Pimenta na SECOM, que é um cara comprometido com esse debate, e o João Brandt, nosso amigo, lá nessa área de negócios da internet. Inclusive, ele chamaram uma reunião, a Marina Pita, que coordenou aí recentemente, eu participei, o Miro já esteve aqui, contou como foi a reunião. Eles estão interessados em nos incluir nesse debate. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Eu vou até sugerir, se você não foi listado lá, sugerir teu nome, que acho que a tua presença... Não, ninguém me chamou, mas
Também não tem nenhum problema. Não, eu adoro o João Brandt, eu acho o João um cara certo no lugar certo. Acho que o Paulo tem a visão certa, acho que é um cara que tem o compromisso e tem o entendimento disso, mas o Brasil tem gente que estuda isso aprofundadamente há muito tempo. Eu até fiz essa crítica na última vez que eu participei da fórum com o Miguel, falei um pouco disso, né, que eu acho que a comunicação por enquanto, do governo Lula, ela está sendo muito positiva na superfície, que é na produção de conteúdo, no audiovisual, eles estão entendendo mais rede social, mas eu ainda não entendi qual a visão estruturante de comunicação para além da comunicação da superfície. Para além do conteúdo, qual a proposta de fato para uma política pública? Isso para mim não está muito claro. Eu estou sentindo falta de interlocução. E se está acontecendo, eu acho ótimo. Mas tem gente de academia, tem gente que pensa coisa técnica mesmo, os programadores, o Sérgio Amadeu é um cara que tem que estar nessa conversa com toda a certeza. E bom que o João Brandt é o cara certo. Estuda isso há muito tempo, ele vem do Intervozes, que é um coletivo muito pioneiro nisso, na época que pouca gente estudava isso, eles estavam lá, ele, a Bia. Então eu acho o cara certo, e estou esperando. Estou esperando para ver o que vem por aí. Olha só. Fala. Não, é que você falou do Sérgio Amadeu, eu vou fazer uma propaganda aqui. Amanhã, na TV Fórum, aqui às 9h30, a gente começa a exibir uma temporada do programa Tecnopolítica com o Sérgio Amadeu, e o primeiro episódio, vão ser 9 episódios, o primeiro é Qual o Futuro da Internet, então imperdível, toda terça às 9h30 aqui na TV Fórum, 9h30 da noite, Legal. Tecnopolítica. É um programa ótimo do Sérgio Amadeu, ele tem uma audiência baixa para o nível de qualidade que esse programa apresenta, e isso é um tipo de conversa que ninguém mais está tendo aqui no país. Eu tive o prazer de participar de um deles, foi muito interessante, uma conversa ótima que a gente teve junto, na época que o Elon Musk falou que ia comprar o Twitter. Foi antes dele assumir, foi quando começou essa conversa do Elon Musk comprar o Twitter, foi uma conversa super interessante, acho que vale a pena procurar lá para quem tem interesse. A nossa ideia é trazer o Tecnopolítica de uma vez para cá, mas essa daí vai ser um projeto especial de 9 episódios. 9 episódios. Que é para contar a história da internet, que é bem legal também, porque você fecha em pacote. Quando o Mauro estiver ajustado lá, o nosso repórter especial, diretor da sucursal Brasília, estiver ajustado lá, ele faz assim, ok. Eu acho que já está ok. Estou vendo tudo tremer ali. Treme o chão de Brasília, com o Mauro Lopes na frente do Palácio do Planalto. O Mauro Lopes que vai falar sobre a reportagem especial hoje na Fórum sobre os 9 ministros presidenciáveis. Eu não tinha entendido. Já presidenciável. 9 ministros. Eu tinha entendido aquela declaração do Lula para o Kennedy, onde ele chegava e falava assim, você vai ser candidato a presidente? E o Lula pega e fala, olha, depende, vamos ver, tal. Que ele poderia negar. Nesse começo de governo, o certo é continuar negando, né, Tortura? Aí o Mauro Lopes foi apurar e descobriu que é o seguinte, tem tanto pré-candidato à presidência da República que o Lula resolveu, para segurar a história, falar assim, olha, eu posso ser... Calma, gente. Dá para entrar, Mauro? Sim. Bem-vindo, Mauro. Olá. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, perfeito. E tem aí esse microfone? Tem o nome de algum veículo? Né? Põe mais para cima, não? Aí, é isso aí. Então, estou falando aqui do Palácio do Planalto. Bom dia, Torturra. Alegria te ver. Dri, Rovai, alegria grande. Estou aqui no Palácio do Planalto, aqui em cima, no terceiro andar. Até agora há pouquinho estava acontecendo uma reunião importante de Lula, inclusive com um dos 9 pré-candidatos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele e o presidente da Petrobras e mais outro pré-candidato, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, estavam conversando sobre uma questão crucial desse começo de semana, né, o tema do começo da semana, que é a desoneração, a manutenção ou não da desoneração dos combustíveis. A Haddad e o presidente da Petrobras defendem o fim da desoneração,
o que impactaria em 69 centavos o litro da gasolina. E a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, é absolutamente contra o fim da desoneração, dizendo que isso irá onerar os consumidores, as pessoas que dependem dos combustíveis para as suas vidas. É uma queda de braço entre o que poderíamos chamar a área política e a área econômica do governo. Na sexta-feira surgiu o que parece uma solução salomônica, que é prorrogar, mas reduzir pela metade. Então o impacto, em vez de 69 centavos, ficaria ao redor de 30 centavos. A reunião já acabou, mas não saiu ainda qual é a decisão adotada, deve sair daqui a pouquinho. Hoje... Se você estiver aí, Mauro, por sair a decisão, você entra ao vivo. Avise imediatamente. Não, agora, sem dúvida. Esse é um debate que o Haddad é um político, mas ele está fazendo papel de um ministro técnico, né, pelo jeito. Porque, do ponto de vista político, uma macetada. Vai ser um discurso para o Bolsonaro surfar, né, Tortura? Sim. Com certeza. A alegação do Haddad é a alegação de um ministro da Fazenda, né? De que os cofres públicos não aguentam mais essa sangria, essa falta de arrecadação. É o discurso de quem está defendendo os cofres ali, né? Do Haddad. Mas acho que tem que esticar e esperar tomar uma solução para mudar essa política de paridade, né? Exato. Acho que essa é a questão de fundo mesmo, né? A gente tem que ver alguma movimentação nisso. Se seja acabando com a desoneração ou estendendo ela, a gente precisa ter uma mudança muito profunda na política de preços e uma soberania no termo de energia, porque aí a gente vai ficar sempre correndo no próprio rabo, né? Receita e a popularidade, essa não é uma conta muito saudável de ser mantida no médio prazo. A gente precisa de uma política de preço soberana mesmo, gente. Não dá para ficar pagando a conta da classe média também. Não dá. A medida é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, brigar com a classe média no começo de governo, onde a popularidade não é alta, também não é uma boa decisão. É isso aí. Né? Antes de dar a próxima notícia, eu estou me divertindo aqui, ó, vocês estão vendo aqui no Palácio do Planalto, só para dizer o seguinte, esta é a transmissão de estreia da sucursal Fora em Brasília, aqui no Palácio do Planalto. Então, inicialmente, Sinara Menezes, que é uma brasilense da Gema, mais Yara Vidal e eu constituímos esse núcleo inicial da sucursal, que vai aumentar, vem mais gente para a sucursal em breve, e vamos começar a fazer a cobertura cotidiana do poder, especialmente investindo em matérias próprias e furos e informações relevantes para a nossa audiência querida, nossa comunidade. Então, estou muito alegre, muito feliz, porque de estar aqui hoje fazendo esse papel de repórter analista de porta de palácio. Uma delícia isso, estou adorando essa experiência aí, muito legal. O que é mais gostoso no jornalismo é ser repórter, né, Mauro? Isso aí. É isso aí. É a melhor coisa, a melhor coisa. Olha, tem um evento bem... matéria de estreia da sucursal... Sim, só antes de falar dela, vou falar dela só um segundinho antes, importante, hoje às 15h, o Lula vai a um posto de saúde aqui no Guaraçu, aqui pertinho do Palácio do Planalto, para ser vacinado. Hoje retoma-se no Brasil a tradição da vacinação. Então ele vai tomar essa vacina bivalente da Covid, que imuniza tanto contra a cepa original como contra a variante Omicron. Então tem uma série de pessoas, né, no caso do Lula, quem tem acima de 60 anos, eu também, mas quem é funcionário de saúde, pessoas que vivem em situação de encarceramento ou em abrigos, quem tem imunidade baixa, reduzida, enfim, vai começar a vacinação e o Lula fez questão e sai às 15h para ir lá tomar a sua vacina. É isso, acho que esses são 2 pontos de destaque da agenda de Lula hoje. O Congresso retoma a atividade só amanhã, né? Hoje, segunda-feira ainda, o pessoal voltando do Carnaval a partir de amanhã, e nós aqui com essa reportagem. Então, de fato, desde que o Lula deu no início de fevereiro aquela entrevista por Kennedy, fiquei muito intrigado. Por que o Lula, que passou a campanha inteira dizendo que essa é a última presidência dele, que chega, que ele depois quer ir gozar a vida e o casamento com a Janja, tudo mudou de posição nessa entrevista para o Kennedy, e não só admitiu a candidatura, como mostrou-se super disponível, né? Dizendo,
Se com 81 anos eu tiver com saúde de 40 e tesão de 30, atualmente ele diz que tem tesão de 30, tem saúde de 30 e tesão de 20, né? Eu posso, se as condições políticas exigirem, eu posso. Eu fiquei muito intrigado por porquê dessa declaração e fui conversar, semana passada conversei com 2 ministros do governo Lula e uma deputada e um deputado com grande influência e informações do PT. A informação é a mesma. Lula está botando um freio de arrumação. Você tem 9 presidenciáveis nesse ministério. É o ministério mais estrelado da história da República. Nunca teve tanta gente relevante num ministério como neste do governo Lula. Tem 9 presidenciáveis. Vamos ver se eu sei a lista aqui de cabeça. O próprio Haddad, Rui Costa, que estava na reunião com ele, Marina Silva, Simone Tebet, Camilo Santana, o Rui Costa, já falei, o ministro, meu Deus do céu, Wellington Dias, evidentemente, tá aí, pronto, o Wellington Dias. Silvio Almeida também? E essa é a surpresa. O Flávio Dino, claro, o Alckmin também, cotado desde o começo. A surpresa é o Silvio Almeida, que vem demonstrando uma desenvoltura, uma performance impressionante, é talvez um dos ministros que mais tem aparecido nesse começo de governo. Inclusive isso tem dado, e esse é um dos motivos dessa comunicação, dessa entrevista do Lula, causado alguns incômodos, algumas cotoveladas na esplanada. O Silvio Almeida lançou, nós vimos e demos ampla cobertura na semana passada, esta comissão para tratar da questão da desinformação e discurso de ódio, presidida pela Manuela Dávila. Só que o Ministério da Justiça tinha mandado já um projeto de lei para o Congresso sobre esse tema. E o ministro Paulo Pimenta, na SECOM, tem um diretor, que é o João Brant, especificamente voltado para esse assunto. E o Silvio Almeida foi lá e soltou, e não consultou ninguém, não avisou antes, não combinou o jogo. Então, uma certa sofreguidão, né, esta iniciativa que às vezes pode causar problema, tem sido uma preocupação para Lula. Lula não tem evidente preocupação de ninguém fazer sombra para ele. E ele quer que todo mundo apareça muito. Este é um governo como nunca antes da história desse país. Este é um governo em que comunicar é governar, governar é comunicar. O que Lula não quer é essa sofreguidão exagerada que pode botar projetos pessoais causando problemas para o governo. Então ele anuncia que sai candidato, a hora que Lula fala que pode ser candidato, todo mundo recua, né? Todo mundo fica um pouco mais sereno, mais tranquilo. Agora é engraçado, né, Mauro? Pode tirar a matéria senão a gente fica muito pequenininho. Em 2003, eu lembro que começou o governo com a disputa Palocci e Zé Dirceu. Quem seria o sucessor de Lula? Né? Aquela coisa, já parecia que só tinha os dois. Os dois foram abatidos no caminho. A Dilma foi a última ministra a ser escolhida, porque era um cargo que, em tese, o Zé Dirceu queria que reservasse para o PMDB, na época PMDB, que era o Ministério das Minas e Energias, e o Lula chegou uma hora e falou, não quero mais acordo com o PMDB, que depois, segundo o próprio análise, muita gente levou ao mensalão, porque não construiu a base antes e tal. E ele fez isso e pôs a Dilma. E a Dilma viria a ser a sucessora dele. Quer dizer, todas as apostas ali, né, não resistiram a uma dinâmica da política que é uma coisa, Mauro, Torturra e Idris sabem, né, que é terrível. Sim. Tem muitas cascas de banana pelo caminho, né? Tem muita água para passar. Desculpa, fala, doutor. E é muito cedo, né, gente? Muito, muito cedo. Acho que a gente está viciado em campanha, porque o Bolsonaro fez um governo que a gente não pensava em nada que não fosse a sucessão dele. E acho que a gente está muito condicionado, mas a gente não tem nem 3 meses, né, gente? Vamos dar vamos dar um pouco de respiro. Acho que se foi isso mesmo, uma jogada inteligente dele, né? De falar, gente, vamos trabalhar, porque vamos trabalhar. Porque acho que isso é óbvio da política, né? Se começa a falar em sucessão antes do 3º mês do governo, você esvazia o governo atual. Então, quando o Lula faz essa manobra, ele não está antecipando a sucessão. Ele está fazendo o contrário, né? Ele está bloqueando o debate sobre a sucessão. Acho que realmente é bem inteligente essa manobra dele. Aí, né? Para quem
não entendeu nada, está explicado. Reportagem exclusiva do Mauro, agora estreia aí da Sucursal Brasília. Muito boa a reportagem, Mauro. E tem aqui o Daniel Costa, cara, pô, ele tá querendo editar o programa. Daniel, você quer que eu te contrate aqui? Aí você escolhe tudo, decide tudo que a gente vai falar. Pô, ele já pôs umas 12. Vamos tirar, sai! Assuntos inteligentes, quero coisa útil. Calma, Daniel. Aqui a gente também tem essa prerrogativa de escolher a pauta que a gente vai falar. A gente a comunidade contribui, mas não pode ser autoritariamente. Mauro, tem algum destaque final? E se tiver alguma coisa nova dessa reunião, aviso. Aí você entra. Mas pode deixar que eu aviso. Ainda? Não, só uma curiosidade final da agenda do Lula. Ele encerra a agenda às 5 horas. É claro que ele não para de trabalhar depois dessa agenda, mas a agenda pública encerra às 5 horas com o encontro do Grão-Pará, vamos dizer assim. Vem hoje 2 dos 3 barbalhos absolutamente relevantes nesse novo governo. Vem o senador, o patriarca, o Jader Barbalho, para conversar com ele, e o governador Helder Barbalho, um dos filhos dele. Quem não vai estar na reunião é o outro filho, que é o Jader Barbalho, o filho que é o ministro. Né? Então, acho bem interessante é uma prioridade, né, da Amazônia para o governo Lula, mas é muito interessante como esta família Barbalho adquiriu uma relevância no governo Lula e, de fato, o governador Helder Barbalho hoje é uma das figuras mais prestigiadas pelo presidente Lula. Engraçado que o norte do Brasil tem 2 figuras. Tem um ministro inesperado, que é o Valdes Góes. O Valdes Góes está com altíssimo prestígio no governo Lula. Ele tem tido uma comunicação super competente, tem se colocado, tem tomado iniciativa, não entra em disputa, não é candidato a presidente, ele que é lá do Amapá. Inclusive, ele é hoje, de fato, quem centraliza no governo todos esses temas, por exemplo, vinculados à tragédia de São Sebastião. Ele adquiriu grande prestígio e autoridade no interior do governo. O norte está surpreendendo nesse início de governo Lula. Ô, Mauro, olha só, Fórum Café, agora você tem um café para o programa, que é a cara do teu programa aí, que eu tô... O nome do programa teu cumprindo é Fórum Café. Agora a gente tem um café especial da Fórum para ser vendido. Né? A gente vai pôr o preço, tem gente querendo saber, ainda não deu para fazer direitinho a página, tal, ver o preço de correio, mas é mais uma iniciativa, uma parceria com uma pequena empresa que produz café de excelência do sul de Minas, que a gente resolveu fazer para fazer um mimo também para os convidados aí. Dri, Rovai, vocês já tomaram esse café em casa ou não? Nossa, tomo só toma ele. É bom? Eu sou consumidor desse café há mais de ano, né? Desde a pandemia. Legal. Eu só tomo esse café. É maravilhoso. É o que eu estava explicando para o Torturra. Você tem 4 faixas de café, né? A especial é a top. Só acima de 80 pontos é um café especial. Esse bebe 88. Então, você toma ele 100% arábico, você toma ele sem açúcar. E faz um pouquinho mais fraco, não é café para estragar com açúcar, pelo amor de Deus, gente. Tô nessa, tô na fila. Vou levar você. Valeu. Valeu, Mauro, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Boa continuidade aí do Fórum e Meia. Torturra, Rovai, Dri, um abração, um beijão. Tchau. Um beijo, tchau. É isso aí, olha só, já chegou o Francisco José de membro, é isso aí, ó, você agora, quem estava em dúvida se ficava membro, se não, é hora de ficar membro, agora tem Sucursal Brasília com entrada ao vivo, diretamente do Planalto, do Mauro Lopes, depois dessa, né, Rovai, quem tem que ficar membro aqui da TV Fórum. Pois é, as pessoas estão demorando aí para ficar membro, vai ter várias vantagens, quem sabe eles se animem depois. Olha, Torturra, eu queria falar de dois assuntos contigo. Um, a gente vai explorar muito com o Nabil, vou deixar mais para a hora que ele estiver chegando, que é a questão da tragédia de São Sebastião. E o outro é da tragédia de Sinop, Torturra. O assassinato daquele jeito brutal, covarde,
das formas mais horrorosas, de 7 pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, né, com um cara que depois pediu que a mídia estivesse presente na sua rendição, né? Assim, não tem nem muito o que dizer, né? É uma tragédia, é uma violência extrema. É bolsonarismo em estado puro, né? Assim, é a essência do bolsonarismo expresso mesmo, assim, né? Não só porque ele votou, porque ele fazia a campanha, mas como a gente viu nos conteúdos de um deles, eram exatamente os slogans que eram usados pelo Eduardo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, falando que povo armado não será escravizado, né? Era um dos lemas que ele usava, que é um clichê que foi usado por muitos anos. E acho que é isso mesmo, né? É a ideia de que a mediação social é feita através da força e da violência, né? O cara não cometeu um crime banal pura e simplesmente. Ele foi resolver uma desavença de jogo, executou a todo mundo, e na hora H, curiosamente, ele chama a imprensa para não ser executado pela polícia, que era o medo dele. Então é uma covarde até o fim. E acho que isso, na verdade, assim, deveria politizar essa tragédia o máximo possível, no sentido de fazer o que a Fórum fala sempre mesmo. Tem 76% do país que é a favor de desarmar essas pessoas que foram armadas nos últimos anos. Tem muita gente armada, mas principalmente tem muita gente violenta armada, que foi exatamente o tipo de regulação que eles não só destruíram nos últimos anos, mas eles criaram essa cultura mesmo, em homens, especialmente homens muito violentos, que não entendem que o Estado serve para justamente a promoção da paz, né, que não deveria servir para isso, e caíram nessa propaganda ideológica de que a arma é um instrumento político. E é isso que os CACs são, na sua maioria, é isso que os clubes de tiro são, na sua totalidade, eu tenho a sensação, no país. Então, assim, é preciso acabar com esse tipo de evento exatamente arrancando a arma da mão do tipo de homem. E acho que, assim, eu sei que isso pode soar mal, mas, assim, existe uma forma de mapear esses caras muito simples, porque esses clubes de tiro existem. Eles precisam ser observados, acompanhados e investigados. Porque, assim, toda vez que você se aproxima de um caso desses, invariavelmente esse cara faz parte de um clube de tiro, que não são clubes de especialização em uso de arma, que é como eles se vendem. Eles falam, você vai para um clube de tiro para aprender a usar, para você não fazer besteira. É o oposto. Você vai para um desses clubes para se radicalizar e para entender a sua arma como um instrumento político, como um instrumento de masculinidade, como um instrumento de autoridade autoproclamada. Então, esses lugares precisam ser fechados pela segurança do povo brasileiro. E, felizmente, a esmagadora maioria do povo entende isso e acha que isso tem que ser feito. Então, essa é uma pauta. Eu sei que ela é complicada, porque ela demanda recurso, investigação, possivelmente conflito sério, mas tem um capital político nela gigantesco, democrático, entendeu? Que vai dar força. Não estou falando força para o próprio Lula, que isso é só uma consequência, mas vai dar força para uma cultura democrática que a gente tem que recuperar. Para um povo que, novamente, se vê como mais tolerante, mais pacífico, passa por desarmar as pessoas. E acho que boa parte da imprensa brasileira também estaria ao lado de uma política assim. Acho que seria uma das raras pautas em que teria um alinhamento massivo com Rede Globo, com Folha de São Paulo, com veículos por aí, e só ia sobrar uma franja radical mesmo defendendo arma para as pessoas. Eles estão tentando criar uma cultura parecida com a cultura americana, em que é algo polêmico mesmo você regular a arma lá, ao ponto de que toda semana tem 2 ou 3 massacres lá e os caras não conseguem tirar a R15 da mão de criança. Mas no Brasil a gente não é esse país, a gente tem uma massa de pessoas que não quer esse país do cara de Sinop. E quando você vê, tá tudo fundido, né?
que é uma cultura ruralista predatória, uma cultura machista violenta, cultura de arma, e esse tipo de resolução, que mata criança, mata um adolescente na cara de todo mundo. Então, acho que é uma oportunidade. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando, tem essa possibilidade de mapear pelos clubes de tiro, boa. Mas tem outra, Torturra, pode mapear pelas redes digitais também. Ah, sim, não tenho a menor dúvida. Porque talvez seja até mais eficiente, porque você vai pela rede digital, não é que vai ser mais eficiente, mas o cara ele já antecipa talvez um crime. Vamos pegar, não sei se dá para separar aí a cara do coach do Campari. Primeiro o cara diz o seguinte, adoro o Campari. Então depois a gente discute o Campari. O coach do Campari, né? Nem todo mundo que toma Campari é babaca. Mas tem o coach do Campari, a Cisnara fica me tirando sarro, porque fala que Campari é coisa de velho. O coach do Campari, que fez lá uma fala bizarra, dizendo que ele não ia tomar Campari, porque aí a mina queria que ele tomasse cerveja, esse babacão aí. Aí ele não vai, porque ele vai ficar com o Campari dele, e a mulher não vai poder mandar nele, piriri. Uma atriz fez um meme, gravou, é muito engraçado, ela lá se transformou em homem feminino, né? E fez uma gozação, usando ali, mostrando talvez o lado verdadeiro dele, né? Que, na verdade, ele quer uma mãe, ele não quer uma mulher, que ele não gosta de mulher, enfim. E ele pegou e mandou uma mensagem para ela dizendo que ia matá-la. Que é resolver na bala, né? Um processo na bala. Eu imagino que ele está falando de bala de goma. Esse cara, isso daí, ao fazer esse monitoramento, você já pega esse sujeito, Polícia Federal baixaria na casa dele no dia seguinte, olharia se ele tinha armas, recolheria todas as armas, e se ele tiver CAC ou qualquer coisa, estaria proibido para o resto da vida de tocar numa arma. Com certeza. Acabou. Esse você eliminaria, né, desse risco. E aí, cara, esses caras que mostram uma arma, esses caras que vão para o mato e caçar e cometer crime, você ia pegando um por um, Torturra, eu acho, e ia eliminando. Isso já daria um efeito, a meu ver, enorme, assim. Eu acho que seria mais desejável quando as pessoas fazem essas manifestações violentas, mas se o governo fizer uma investigação individualizada com pessoas que postam, que fazem parte, eu acho que daria um problema muito, muito sério, tanto de volume de investigação, quanto de violação de privacidade das pessoas e tal, e poderia ser um preço alto. Acho que o Lula e o Dino estão indo no caminho certo, que é o caminho massivo mesmo, que é assim, precisa refazer o registro das armas em tantos meses. Vocês precisam aparecer e, registrar essas armas num outro registro novo, botando limites. Aí você já põe na clandestinidade todo mundo que não fez isso. Exato. E aí você não precisa nem mais criar caso a caso. Você tem uma arma que não está, registrada, você perde o direito de ter outras armas, você responde um processo, você pode ser preso, você pode pagar multa, você vai ser fichado. E aí você já cria uma sociedade que vai ter que se desarmar na vida cotidiana, que é o que mais me preocupa. O que mais me preocupa são os caras aqui do meu bairro, que você sabe que são bolsonaristas radicais, que estão no botequim, que provavelmente não tem Instagram, entendeu? Deve ter o WhatsApp dele lá, e o cara pode estar com um trabuco aí para se ouvir alguma coisa que ele não gosta, seja de política, ou seja de mulher, ou seja alguma coisa de ciúme, o cara pode se manifestar. E sobre esse coach, eu acho que essa é uma pauta mais interessante do que parece, porque essa é uma coisa que está chegando no Brasil com muita força nos últimos meses, mas é um fenômeno americano muito bem estabelecido já. De podcasters especialmente, com a mesma estética, mesma coisa. Videocast, com um monte de homem falando merda no microfone, mas de um tipo de oportunista, de um tipo de... não é só misógino, são pessoas muito chauvinistas, muito, muito equivocadas, mas que dão um verniz
de psicologia evolutiva, é verniz que existe uma teoria por trás disso. Isso são influenciadores do mundo todo que já são uma rede muito bem estabelecida e que viraram pessoas muito ricas. Então esse cara, ele está atrás de grana, é verdade, e está copiando pessoas como Andrew Tate, como Matthew Walsh, que são os caras nos Estados Unidos que estão ficando riquíssimos fazendo isso. Riquíssimos. Que é o mesmo tipo de homem que há 20 anos, 15 anos, era aqueles artistas de paquera que ensinavam como você ia pegar a mulher no bar, que geram umas dicas horrorosas, ridículas, aquela visão de homem muito tosca. Eles evoluíram para uma visão agora muito mais complicada, muito mais misógina e muito mais política mesmo. No final das contas, essa crise de uma masculinidade que está pegando jovem, que está pegando muito menino jovem que não sabe como se colocar mais no mundo, porque não tem uma narrativa clara do papel do homem hoje, do papel do homem jovem. O feminismo tem essa narrativa clara para o que uma mulher independente, empoderada e feminista é, e esses caras predam em insegurança masculina. E eles são predadores muito eficientes, porque esses meninos eles acabam se justificando com essa visão de que estão sendo vítimas de mulheres, que eles têm que se afirmar, e aí vem com uma cultura misógina, violenta, que tem uma literatura, que aí tem uma comunidade. E é isso. É basicamente frustração masculina muito mal resolvida, entendeu? E que encontrou na internet um jeito de se organizar. Você matou a charada, né? Inclusive a Sinara estava conversando isso, ela estava pautando isso para a gente, de que tem esses, principalmente em podcast, tá entrando essa cultura do podcast do macho alfa aqui no Brasil, já existia nos Estados Unidos. O Red Pill é exatamente isso, é uma expressão americana sobre isso. Red Pill, que é do Matrix, que é uma referência, que se você toma, você descobre como o mundo é. E é um jeito de falar que todos nós, os outros homens, nós estamos hipnotizados, estamos submissos, estamos castrados pelo feminismo. Tem aqui, gente do chat, lembrando que o Tom Cruise, ele faz um personagem num filme chamado Magnolia, eu não vi, vou até assistir, que ele incorpora esse macho alfa. E aí, maravilhoso. Por isso mesmo, né, eu tô aqui, eu vou sugerir isso não é possível. Esse cara tem que sofrer uma busca e apreensão na casa dele. Ele fez uma ameaça. Uma ameaça. Não é possível que não se entre com um pedido de busca e apreensão, porque se ele ameaçou, provavelmente ele tem arma. E aí você cortando na raiz o mal também, porque senão outros ameaçarão. E esse cara vai virar um herói, daqui a pouco ele é candidato. Ele já era, com certeza. Daqui a pouco é candidato, né? O nosso risco que a gente não pode correr é exatamente fazer o que historicamente o nosso campo faz, que é dar mais visibilidade para esse cara, ridicularizando ele, falando que ele no fundo é broxa, que no final das contas ele não como piadinha, tratando como piada ou assumindo ele como o nosso inimigo. Fala assim, esse é o nosso inimigo, toma aqui, e vamos disputar. É o que a gente fez com o MBL, é o que a gente fez com muita gente, sem muita estratégia, muita tática para como lidar com esse tipo de troll, no fundo. E ele conta com a nossa indignação para arrebanhar mais fãs e para ser visto como um herói reprimido pela cultura do feminismo, do cancelamento, pela esquerda autoritária e tal. E no final das contas ele quer grana, ele quer audiência, daqui a pouco ele está vendendo suplemento alimentar, está vendendo curso de não sei o quê, está vendendo academia para você ser um homem de verdade e comer fígado cru. Tudo isso é verdade, eles vendem esse tipo de coisa mesmo lá fora. E ele está copiando um modelo claro. Para mim, a coisa mais simples, assim, tá cometendo crime, se o cara fez uma ameaça, esse é o caminho, ele cometeu um crime, ele pode estar com arma, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente conseguir explicar isso para as pessoas, para a gente expor esse cara, mas não expor ele nos termos que ele quer que a gente exponha ele. Porque no final das contas, o que a gente precisa ficar muito atento é como o público dele está entendendo isso. E não como o nosso público está entendendo isso.
Porque o que a gente precisa é evitar que meninos e jovens de 16, 15, 13, 17 anos, que estão perdidos, que estão numa internet extremamente tóxica, que estão caindo em uma narrativa masculina que está perdida. Está perdida mesmo. A gente não tem essa conversa muito clara no país, porque com muitas razões, com muita justificativa histórica, mensurável mesmo, os homens que estão atentos a essa questão, eles estão finalmente sendo encurralados pelo movimento feminista, pelo movimento negro, pelo movimento LGBT e tal. O machismo, ele está encurralado, e tem que estar mesmo. Esse mundo precisa mudar. Agora, não está claro qual o lugar para esses meninos que não se sentem responsáveis pelo mundo machista, qual o lugar que eles devem ocupar. E ninguém está oferecendo para esses meninos que estão sendo atacados por serem homens algum lugar de presença, de orgulho. E esses caras estão oferecendo. Esses caras estão oferecendo. E estão oferecendo para meninos que não têm preparo mesmo. Estão inseguros, que não estão transando com ninguém porque as mulheres estão super autônomas, estão empoderadas mesmo, e já não aceita mais assédio tosco, não aceita uma paquera muito mal feita, entendeu? Isso é uma crise real que está acontecendo. E o fato desses caras estarem com audiências muito altas é um alerta mesmo. Sobre esse Andrew Tate, que é um cara que a gente tem que prestar muita atenção, que é um explorador sexual também de mulheres, de webcam e tal, ele é um fenômeno global gigantesco, tá? E o Andrew Tate está virando um problema sério em escolas europeias e escolas americanas. Os professores estão tomando um susto, que ele é o youtuber mais assistido por jovens de 15 anos, de 14 anos, como forma de fazer uma provocação e tal. Então eles estão educando, gente. É nesse sentido que eu acho, a gente precisa entender esses caras para bem além de um cara de mau gosto, de um cara burro. Eles são um nicho real de formação masculina, jovem, que pode dar um problema lá na frente, quando esses moleques estiverem mais velhos, quando estiverem no mercado de trabalho, quando estiverem votando. Então é algo bem sério, eu acho. Tem um comentário aqui: o mundo dos gamers está repleto de jovens confusos. E também, exato. É a mesma coisa. O Serginho sempre fala isso, né? É preciso disputar esse universo dos gamers, porque mobiliza milhões de jovens, inclusive, até por isso, talvez a colocação da Ana Moser não tenha sido mais feliz, né? Porque ela já, não, isso aqui não nos interessa. Não, isso aqui nos interessa, deveria ser o contrário, né? Nos interessa muito. Eu quero discutir o mundo gamer, não sei se qualificando exatamente como um esporte na acepção do termo, mas quero aqui. Eu acho que tem que estar no Ministério dos Esportes, em uma secretaria especial que se comunica com a de comunicação, com as partes digitais. Porque é um novo universo, gente. É o esporte das nossas projeções digitais. Então, nós somos pessoas no universo digital. E nesse universo digital, por enquanto, esse é o esporte que existe para os nossos perfis, para os nossos nicks, para nossas personalidades do mundo digital. E eu acho compreensível que a Ana Moser não tenha compreensão disso, porque, claro, ela é uma atleta física do vôlei, historicamente e tal, e deu uma declaração lá que tudo bem. Mas eu acho que o debate tem que ser aberto urgentemente, porque ele não é só esporte do ponto de vista de mercado, de competição. Ele é um formador de cidadãos e um formador de caráter. Se a gente abandona esse território como um formador de cidadão, tem gente que não está abandonando, não. E é onde muita gente passa muito tempo, onde se dedica, onde treina, onde se define muitas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente entender. E o Bolsonaro entendia isso. Entendia de maneira tosca, mas ele entendia. Ele sempre mandava um alô, baixava imposto, fazia isso. Vamos lembrar que um grande episódio, muito didático, para o Steve Bannon, que foi quando ele entendeu muita coisa para eleger o Donald Trump uns anos mais tarde, foi no Gamergate, que foi um escândalo antifeminista que aconteceu nos Estados Unidos, quando eles se organizaram digitalmente para acabar com o feminismo no mundo gamer. E o Steve Bannon entendeu aquilo quando ele viu algo que ele nem participou. Mas é um episódio fundador de uma cisão entre feminismo e mundo gamer e mundo digital.
É um caso muito interessante da gente analisar. Chama Gamergate. Gamergate, olha só. É. Gente, tem o pessoal aqui, tem gente muito assustada. A Esther aqui, me assusta esse assunto. Meu netinho de 4 anos já se acha um jogador de videogame. Devemos nos ater a isso. Mas acho que isso é geracional e é uma coisa que está dada, né? Está dada. Pode até, a gente faz com o Luca, troca, olha, você vai ler aqui um pouco de livro, vai ver, mas não vai ter jeito. Os moleques nascem gamers, principalmente os meninos, né? Mas tem muitas meninas também. Exato. E o problema, ele não é exatamente o game. Não é o tempo que você passa no videogame, é uma coisa que as pessoas que não jogam games, elas não entendem. Esses games, eles são comunidades que as pessoas estão no headphone, falando com gente do mundo inteiro, e montando times. Tá dando mil problemas disso. De gente que tá dando golpe, de pedofilia, de homens velhos que entram em games infantis para aliciar e tal. Mas no final das contas, esse game é só uma das formas de você montar uma comunidade, de você montar times. E essa comunidade vira uma cultura. Vira uma cultura. E é uma cultura totalmente separada do mundo da internet pública. Porque o Twitter, o Instagram, o Facebook, eles são permeáveis ao escrutínio público. Um jogo desses, ele é criptografado. É uma comunidade que está lá. E você passa horas lá. E tem uma cultura própria. Tem uma cultura de xingamento própria, tem uma cultura de teste de ofensa, de ir nos limites da linguagem. Como não tem polícia, como não tem filtro, você não usa nem o seu nome real, tem muito xingamento racista, muito xingamento misógino, que são formas de se relacionar nesse espaço, que são muito tóxicas, mas são jovens que estão testando os próprios limites lá. E são esses moleques que, quando vão para o YouTube, vão encontrar homens que vão justificar esse comportamento deles. E vão tratar o mundo da imprensa, o mundo da sociedade, como um mundo repressivo, como um mundo que está tentando controlar o seu discurso, falar que você é um homem branco, que não vale nada e tal. Então é muito complicado. Existe uma relação muito clara entre esses universos fechados de game e a formação de um novo machismo digital, assim, muito direto isso. Muito bom. Deixa eu ler aqui uns comentários aqui. O Gustavo P. Bozo foi nos nichos das motinhas 50cc. As motos, os caras que faziam motociata, né? E gamers. Foi mesmo, né? Essa cultura, eles têm usado... Eles usavam, por exemplo, em 2018, em 2022 eu não acompanhei. Tem grupos de compras do Mercado Livre. Então, ali era lotado de bolsonaristas. Os bolsonaristas montavam esses grupos para poder trabalhar nessas comunidades. Sim. E trabalharam durante a eleição. Eles usaram tudo que você está na franja. E às vezes as pessoas estão discutindo comunicação no Twitter, com todo carinho. Né, que é muito super nichado, e aí joga todo o centro da comunicação, operação, para uma plataforma aberta, assim. Eles montaram os grupos aonde? Nos Telegrams, né? Exato. Então, assim, a força do bolsonarismo de organização viva, né, que não é robótica, está no Telegram. Ela está no Telegram, ela está no Facebook, e ela tem um outro estímulo que o nosso campo não tem. Eles usam isso como forma de ganhar grana. Então não é ideológico pura e simplesmente, não é um projeto só de eleger o Bolsonaro. É um jeito de ganhar dinheiro em 1000 formas, seja venda de produtos, doação, curso de coach, não sei o quê, e golpes. A gente vê a quantidade de golpe que existe no bolsonarismo, não é à toa que o Bolsonaro está montando a Bolsonaro Store. Porque isso, no fim das contas, é a dinâmica deles. Eles veem isso como uma oportunidade de tirar um troco. O nosso campo, em geral, ele é mais ativista, é mais ideológico mesmo. A gente está fazendo isso, a gente precisa se financiar, e tal, mas tudo é muito público, tudo é muito claro. A gente pede doação aqui para o nosso jornalismo, a gente não está vendendo coach, não está vendendo como se conquistar uma mulher, nem mentiras por aí, que são produtos medicinais que eles vendem a rodo, Bitcoin que não existe, NFT, tudo isso você pode ver. Vai ter um golpe lá
que alguém tá vendendo um terreno não sei aonde que é mentira, tá vendendo o ouro do Yanomami. Sempre tem um interesse econômico por trás desses organizadores, e eles estão ganhando dinheiro real, porque tem dinheiro aí. As pessoas são ingênuas, e as pessoas querem essa participação, que é uma promessa de melhora de vida, de melhora econômica e tal. Isso é muito comum. Tem vários estudos nesse sentido, já que mostram que tem uma coisa de empreendedorismo picareta nessas comunidades bolsonaristas, muito claramente. Perfeito. Olha só, deixa eu ler aqui mais superchat, o Sérgio Marques. Olá, sou dos anos 80 e a evolução dos games foi tamanha e não houve uma regulamentação de jogar online. A minha previsão não se concretizou, mas quem sabe no sábado de Aleluia veja o nosso encontro, né? O Sérgio Marques fala uma coisa que até para Uber tem. Por exemplo, você regulamenta o tempo máximo que o cara pode usar o Uber no dia. É 12 horas, se não me engano. Ele não pode ficar mais 12 horas trabalhando. Então, assim, é possível fazer uma regulamentação de uso para gamer individualizada. Tecnologicamente possível. Se isso for a partir, obviamente, de uma coisa mais científica, que o uso depois de uma certa quantidade de horas é prejudicial à saúde, tem gente que diz isso. Com certeza. Teve casos de gamers que morreram jogando, né? Já tem casos assim. Então, você podia regulamentar também o uso nesse sentido. É algo que se deve pensar com a comunidade. Eu não estou aqui vendo. Eu acho muito complicado que isso venha regulado através de a política pública, porque aí é a vida normal das pessoas, e se a gente também não pode achar que é só o game que é o problema nisso, porque assim, a gente vai regular o tempo que um adolescente de 14 anos vai passar no jogo dele, mas e a gente no nosso próprio celular? E o tempo que os adultos gastam nos seus Twitters, nos seus Instagrams, nos seus Reels, nos seus WhatsApps, e as nossas avós que estão pirando no WhatsApp, a gente vai regular isso também, está fazendo mal para a saúde das pessoas. Um dos principais maus, a gente está acabando com o sono, com o nosso sono, porque a gente usa o celular na cama, pega ele de manhã, todos os estudos estão muito bem estabelecidos já. O WhatsApp é terrível para isso. E cada um tem o seu, para outras pessoas é o Twitter. Eu não fico tanto no meu WhatsApp, mas se eu estou ansioso, eu caio no Twitter, caio no Instagram e fico ali gastando muito tempo da minha vida, e todo mundo faz isso. Isso é muito tóxico. Isso também gera outros problemas, que a gente também não tem como medir. Eu acho que o que a gente precisa ter, e nesse sentido eu acho que o governo poderia promover, não é política pública de restrição, mas é uma conversa pública saudável sobre a vida digital do nosso país. E isso é uma crítica que eu faço não só ao Lula e ao governo, mas ao nosso próprio campo. Eu acho que a esquerda, a gente tem um discurso sempre, e eles exploram isso do outro lado. Nós somos as pessoas que estão tentando controlar a internet, a gente está tentando reprimir a internet. A gente quer proibir fake news, a gente quer parar o discurso de ódio, a gente quer interromper os posts das pessoas. Em grande medida, isso se justifica. Mas quando a gente se vende dessa forma, a gente não está dando uma visão positiva do universo digital que todo mundo quer, no final das contas, que é um universo de cidadania digital, que as pessoas não entendem isso. Eu acho que quando a gente fala só de proibição, fica fácil para o outro lado ficar com o discurso de liberdade, que a gente sabe que é muito hipócrita, mas que está funcionando em grande medida, especialmente para a gente jovem, que entende que liberdade de expressão é só falar besteira em internet. Mas o que eu acho que a gente precisa colocar isso num frame é que a gente está oferecendo liberdade digital, que é a liberdade de você ter o controle do seu próprio algoritmo, de você decidir que tipo de conteúdo que você prefere ver, de você ter um controle pessoal das suas próprias redes sociais, de você não ficar submetido a tipo repressão que o Instagram te oferece, que você não tem controle sobre ele. Que o nosso veículo, por exemplo, está submetido a um algoritmo que a gente não tem nenhum controle. Isso é não ter liberdade. Isso é tirando liberdade da nossa audiência, que não pode nos encontrar de maneira tão simples mais. Então eu acho que a gente tem que falar de cidadania digital,
de direitos digitais, de transformar a internet em um espaço em que as pessoas têm mais poder e não menos. E eu acho que o nosso campo está sempre colocando, e o Lula está fazendo uma coisa agora que é muito importante e pode ser histórica, que é puxar para o mundo essa conversa sobre regulação de rede social. Mas ela precisa vir em um frame que não soa repressivo para a população. Porque é aí que as plataformas vão se defender, vão falar, estão querendo controlar a sua internet. E o que o Lula precisa fazer, e quem defende isso, é falar, o que a gente quer é que o cidadão tenha controle das redes sociais. Não ele, governo, mas o cidadão. A gente quer mais transparência. A gente quer que você tenha autonomia digital. A gente quer que os direitos que você tem na sociedade física, que eles existam também na sociedade digital. E é isso que eu acho que vai trazer mais gente para dentro do nosso campo, que não necessariamente está nesse debate hoje. E que vai se sentir reprimido quando vê um Nicolas sendo excluído pelo Alexandre de Moraes. Porque aí você está só na superfície do problema. Mas se você conseguir traduzir isso para a pessoa como um empoderamento dela, que a rede social dela, ela vai ficar livre de discurso de ódio, mas a pessoa vai ter mais controle também. Ela vai poder se expressar de outras formas, vai poder fazer transações econômicas de outra forma, vai poder escolher que tipo de vida digital ela quer ter. Muito bem, Torturro. O Nabil está por aqui. Deixa eu Se ele abrir só terminar de falar, Adri. Se ele abrir a câmera aqui, aí, Nabil, a gente já te inclui para o Torturra poder ficar uns 5 minutinhos contigo, falando. Aí, Dri, fala aí agora. Aí eu vou ler os superchats e aí a gente sobe, Nabil, já entra aqui na canoa. Deixa então, bem-vindo, Nabil, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com você, Dri, Renato, Bruno, tempão que eu não te vejo. Muito tempo, né, Nabil? Que bom te ver. Então, prazer. Nabil, a Dri vai ler os superchats, enquanto estou vendo que, não sei se está com algum problema na tua internet ou a conexão parece que não está tão boa. Parece que não está tão boa. Mas vamos testando. Vamos lá, Dri, lê os superchats. O Gilberto Vinel. Ops, achei que tinha sintonizado na Fórum, mas entrei por engano no canal das Casas Fórum da Bahia, ofertas de café especial. Aí, ó, claro, café especial, vou mandar um para o Nabil. Eu estava ouvindo bem você, viu? Oi? Eu acho que está com um delay, Nabil. Tá ruim a internet? Tá, não tá boa, Nabil. Não sei se vale a pena você pôr um cabo aí, sair e entrar de novo. Olha só, enquanto isso, Mário Silva, bom dia, como faço para comprar café? Volto, só um minuto. Tá, vamos ver se o Nabil se ajeita. E olha só, sucesso o café, já nem tem link para venda ainda, já tá esgotado. Vamos vender barato para todo mundo. Café, quer dizer, tem o preço dele, né? Não tem como. Mas eu quero fazer um esquema, depois a gente precisa pensar. O cara que fizer assinaturas mais caras, ganhar membro aqui. Vamos incentivar as pessoas a ficarem membros. Vamos pensar em um negócio legal aí para todo mundo. O cara assina um determinado valor e ganha um café por mês. Pensou? Uma forma. É uma forma, né? Histórias para sonhar. Após TV Fórum está cada dia melhor. Parabéns e gratidão. Muito obrigada, Histórias para Sonhar. E Carmen Moretson, essa cultura é uma afronta aos LGBT, a cultura que a gente estava falando. Joaquim Silvino, e os caras que caem no golpe do Tinder? E também a Joyce diz, a maioria dos anúncios no YouTube são de influencers. No Instagram também, né? Me irrita no Instagram porque na verdade, é só gente fazendo influenciador vendendo produto, né? Tudo publi lá, tudo, olha que legal isso daqui que eu tô comendo, olha que legal isso daqui. É só isso, né? O Instagram. Tá virando isso. Ana Cláudia Sampaio manda aqui um super sticker, muito obrigada. E vocês podem mandar super sticker, super chat e ficar membro. Tem gente fazendo aí uma coisa legal que é pagando o membro do amigo, oferecendo assinatura. De presente.
E olha só, tem vários comentários aqui dos membros que a gente tem que ler também, não só aqui o Superchat. A Veranice, sempre dou assinatura de presente também, faço mais no Fórum Café. Muito obrigada, Veranice. E a Veranice é daquelas tá sempre aqui companheiras do dia a dia. A Geisa Costa Meirelles pergunta, nossa membra aqui também, controle social seria um pouco isso? E tem aqui também o Roberto, tem cápsula? Não, ainda não, Roberto. Não, é café. Melhor não. Cápsula você acaba criando um problema ambiental, né? Porque é plástico, vai ter que ver onde jogar. Isso aqui eu faço no coador de pano, Tortuga, para nem gastar papel. Eu tenho um coador de pano aqui, boto direto em cima da térmica, garrafa térmica, jogo água quente na medida certinha da garrafa, já fica na garrafa ali. É o jeito da roça, gente. A Lucy concorda comigo. O Instagram está insuportável. A Fabiana, ansiosa por algo novo nas redes digitais, saturadas com Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. E olha só, o Marco Amaral é moderador de um grupo de 22 mil pessoas. Rafael Vizu. Olá, Adri Rovai Torturra, Viseu. Fantástica reflexão. Tenho um sobrinho de 12 anos e ele me mostrou os youtubers mais ricos do mundo. Tem um tal de MrBeast que tem 500 milhões de seguidores e é um conteúdo para lá de inútil. Esses são os exemplos deles. Caramba, 500 milhões de seguidores. Ele é o maior do mundo hoje, o MrBeast. Mas o MrBeast, ele é bem diferente desses machistas, tá? Ele faz um conteúdo muito simples e tal, mas ele não dá pra falar que ele é dessa cultura misógina e tal. Ele é muito popular e ele faz uns vídeos que são muito virais, assim. Então ele faz, às vezes, uns atos de caridade, ele, tipo, paga não sei quantas coisas para as pessoas, mostra vídeos emocionantes, faz umas lives e tal. Mas ele é um cara que não é dessa cultura tóxica. Você pode achar que ele é tosco, que é meio vazio e tal, até vou concordar, mas ele não é tipo o Andrew Tate, não é tipo o Red Pill.